palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Ouça agora uma palavra de fé. Daniel capítulo 6. Amém? Então, para nós adiantarmos, vamos lá no capítulo capítulo 6, tá? Amém? Todos abriram? Então vamos lá. Vamos ler a partir do versículo 1. Aprouve a Dário constituir sobre o reino 120 presidentes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais estava. Então Daniel, ele foi escolhido pelo rei, ser um dos 3 príncipes que estaria acima dos 120 presidentes, tá bom? Versículo 2. E sobre ele 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais estes presidentes desse conta para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel sobrepujou, quer dizer, ele avançou, se elevou, ele se mostrou melhor do que os outros, sobrepujou estes príncipes, sobre os 3 príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. Então Daniel não era um homem comum, um homem natural. Ele tinha sobre ele um Deus todo-poderoso que dava sabedoria, inteligência. Amém? Então o mesmo Daniel sobrepujou a estes príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então nós observamos aqui nesses primeiros versículos que Daniel, ele já estava cativo na Babilônia, mas ele não se deixou abater. Sabe, Daniel, ele se mostrou ali um homem de Deus, e às vezes é o que falta, não às vezes, mas é o que falta realmente nos cristãos de hoje em dia. Os cristãos de hoje em dia, as pessoas que se dizem cristãs, elas se deixam se abater com muita facilidade, e o diabo, ele se aproveita dessa situação. Nós não podemos nos deixar abater sobre as situações. Nós sabemos que as situações, as tribulações, elas vêm sobre as nossas vidas, e vêm, e às vezes nós ficamos com cabisbaixos, mas nós temos que lembrar que sobre nós, ou sob nós, existe um Deus todo-poderoso, que nos dá a direção. Você não está sozinho, e Daniel sabia que ele não estava sozinho. Daniel, ele poderia escolher chorar, padecer, murmurar, porque ele estava lá no seu reino, com certeza não passava nenhum tipo de privação, mas ele escolheu se elevar o seu espírito, independente de onde que ele estava. Ele saiu da sua casa e foi para uma casa longe, aonde não conhecia ninguém, onde estava privado de muitas situações, e às vezes privados até mesmo de um conforto, porque ele viveu por algum tempo, dentro de uma prisão, como um preso mesmo. Mas Daniel escolheu ser diferente, e é isso que falta em muitas pessoas, escolher ser diferente, porque foi Deus que te escolheu, Deus que apontou o dedo para você e falou: esse é o meu filho, essa é a minha filha, e eu vou elevar ele sobre todas as coisas. Então você tem que agradecer,
Porque as situações, às vezes, não é para te abater, é você que escolhe ser abatido ou não. Às vezes, as tribulações e as adversidades que veio sobre a vida, ou vêm sobre as nossas vidas, é para demonstrar que nós somos filhos de Deus, e Ele está comigo, e Ele está com você. Então as situações que vêm sobre a minha vida e sobre a sua vida, é para nos ensinar, é para nos engrandecer, é para nos melhorar, é para nos fazer melhores espiritualmente, é para dizer que Deus está conosco, e que nós somos nada, mas com Deus nós podemos todas as coisas. E Daniel, ele foi inteligente demais para poder observar isso. Ele podia se fazer de coitadinho, né? Me tirou da minha casa, me tirou o meu reino, me tirou não sei o quê, me tirou meus amigos e agora estou aqui. Mas ele aprendeu que com Deus, independente de onde ele esteja, ele pode muitas coisas. E as situações que veio sobre Daniel, fez com que ele fosse maior do que ele era. E o rei olhou para Daniel e falou: esse rapaz é diferente, esse rapaz é diferente, ele não está se deixando se abater das situações, das perseguições, e eu vou escolher ele, para poder estar acima dos presidentes e dos príncipes. Então por que você não escolhe também? Deus olhou para você para que você viesse ser uma pessoa diferente. E às vezes você olha para você e diz: nossa, quem sou eu, né? O que eu posso? Realmente você não é nada, eu não sou nada sem Deus, mas com Deus nós podemos todas as coisas, amém? Então não pense que as dificuldades, as tribulações, as adversidades veio para poder te derrotar, não, ela serve como degraus para você crescer, amém? Glória a Deus. Então que assim seja. Vamos continuar? Versículo 5. Então, é 5 não, né? 4, né? Enquanto isso, os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel. Então aquelas pessoas estavam olhando para Daniel com inveja, né? Porque o homem chegou do nada, o rapaz chegou do nada, né? E estava ali tomando conta da situação. E aquelas pessoas olhavam, os presidentes, né, os príncipes olhavam para Daniel com inveja, falando: quem que é esse rapaz, né? Chega aqui no reino, nem descendente não é do nosso povo, e acha que pode tudo. Então aquelas pessoas estavam querendo encontrar ocasião para poder acusar Daniel. Então o que aconteceu? A respeito de Daniel, né? A respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel. Diga, fiel. Fiel, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum vício e nem culpa. Então vocês viram aqui quem era Daniel? Era uma pessoa fiel. Fiel a quem? Fiel a quem? A Deus. A Deus. As situações em que Daniel estava não deixou ele culpar a Deus sobre aquilo que ele estava passando. Ele era mais fiel do que nunca. Então as pessoas, elas têm que olhar para você e encontrar você fiel a Deus, porque quando você é fiel a Deus, todas as coisas, elas vêm como concordância. Quando você é fiel a Deus, você é fiel à sua esposa, você é fiel aos seus amigos, você é fiel ao seu patrão, você é fiel ao seu trabalho.
Então, quando você é fiel a Deus, as pessoas olham para você e não acham como te acusar. Está vendo aquele cara, aquele rapaz, aquela mulher? É cheio de falácias, fala demais, fala da vida alheia, olha para a mulher alheia, olha para o homem alheio, é cheio de mentira, é cheio de inveja. Então as pessoas olham para você e não tem como te acusar. O diabo olha para você e não tem como te acusar, porque você é fiel a Deus. Aquelas pessoas estavam querendo achar ocasião contra Daniel, mas não podia encontrar, porque ele era fiel, ele era constante. Olhe para você. Será que o diabo pode olhar para você e te acusar? Lembra da história de Jó? O diabo está todo o tempo querendo te acusar. E ele usa os teus servos para poder te apontar. Mas quando ele olha para você e te acha fiel a Deus, sabe? E Deus olha para você e fica aquela alegria no coração. O meu filho é fiel. Não tem como o diabo apontar para você e te acusar de nada. Então Daniel aqui, ele nos dá exemplos. E nós temos que ser exemplos também. O exemplo, ele não tem que vir só do pastor, da pastora, dos obreiros. Você, como igreja, carrega o nome de cristão. Então você tem que levar o exemplo de Cristo. Então seja fiel. Fiel a Deus em primeiro lugar. Porque se você é fiel a Deus em primeiro lugar, você é fiel a todas as coisas. A todas as coisas. As outras coisas são consequências. Não vai ser pesado para você negar o pecado. Não vai ser pesado. Porque você tem um Deus que está com você, que te direciona, que te dá sabedoria. Amém? Olha só, versículo 5. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel. Aí eles se desesperaram e disseram: se não a procurarmos contra a lei do seu Deus. Então vamos lembrar que Daniel estava aqui em uma terra longínqua, uma terra longe do seu povo, que tinha uma outra cultura, estava distante. Eles não tinham a mesma cultura e não serviam ao mesmo Deus de Daniel. Então aqueles homens, não achando nenhuma falha em que acusar Daniel, o que eles falaram? Bem, se nós não achamos nenhuma falha em Daniel, uma falha natural, se nós não achamos dele mentira, nós não achamos ele adultério, se ele não fala mal da vida alheia, se ele tem compromisso com o trabalho, então o que nós vamos fazer? Vamos achar nele uma falha da cultura do seu reino. Foi isso que eles pensaram. Mas Daniel, ele sempre se mostrou fiel, compromissado com Deus, honesto. Esse era o diferencial de Daniel. Ele tinha constância. Independente de onde ele estava, ele tinha constância com Deus. Veja bem, vamos lá no versículo 6. Então estes príncipes e presidentes foram junto ao rei e disseram-lhe: ó rei Dário, vive para sempre. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores concordaram em que o rei deveria emitir um edito, ou uma carta, determinando que qualquer que, no espaço de 30 dias, diga 30 dias, é pouco tempo, não é? Pouco tempo, né? 30 dias passa rapidão.
fizer alguma petição a qualquer Deus ou qualquer homem, a não ser a ti, o rei seja lançado aonde? Vocês viram como o diabo ele atua? Bem, nós não temos nenhuma falha, né, nesse rapaz, mas nós vamos pegar ele na cultura do seu reino, na intimidade que ele tem com o seu Deus, porque ele sabia quem era Daniel. Aquele povo sabia a fidelidade que ele tinha com Deus, ele não tinha vergonha, ele orava onde ele estivesse, aonde ele estivesse ele prostrava e orava a Deus, e lançava-se ao Senhor, independente de onde ele estava. Ele poderia ter vergonha com Deus, ele estava de uma selva distante, numa terra distante, ele poderia se envergonhar de Deus, mas ele não se envergonhou. Sabe por quê? Olha só o que aconteceu. Versículo 8, não é? Agora, pois, ó rei, emite esse edito e assina a escrita, para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Por esta causa, o rei Dário emitiu o edito e assinou. Vocês entenderam? Então, durante 30 dias, ninguém poderia pedir nada, a não ser para o rei. Versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escrita estava assinada, ele fugiu, entrou no seu quarto e se escondeu. É isso que está escrito aí? Não, né? Sabe por quê? Porque Daniel era constante. Olha só o que diz: entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas, da banda de Jerusalém, 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava. Daniel sabia que a carta já estava escrita. Ele sabia que quem orasse para um Deus ou pedisse qualquer coisa para qualquer homem seria jogado na cova dos leões. 30 dias passava rápido. Ele poderia se esconder debaixo da cama, podia se fingir de morto, até os 30 dias passar. Mas foi isso que ele fez? Não. Sabe por quê? Porque tinha constância e era fiel a Deus. Olha só o que ele fez. Três vezes ao dia se punha em joelhos e orava, e confessava diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Aquele povo sabia que ele orava, que ia para o seu quarto 3 vezes por dia, orava. Por isso que ele armou ciladas para Daniel. E mesmo sabendo que a carta, o que edito estava escrito, ele não se envergonhou, ele não se encovardou. Muitas pessoas têm vergonha de Deus, têm vergonha de orar no seu trabalho, de dizer que é crente, tem muitas vergonha do Senhor. Mas Daniel, nem mesmo com qual certeza que ele ia ser jogado, porque ele foi, depois vocês levem aí mais para frente, ele foi jogado nas covas dos leões, não porque o rei queria, mas porque o edito já estava assinado. Mas mesmo sabendo que ele seria jogado na cova dos leões, ele não se encovardou. Sabe por quê? Porque ele era fiel a Deus, ele sempre orava ao Senhor, ele trazia a sua conduta com Deus desde Jerusalém, e quando ele foi para outro lugar, ele continuou fazendo a mesma coisa. Sabe o que falta? Oração, conversar com Deus, se prostrar diante do Senhor, se ajoelhar, não se envergonhar. Dente do que vem a acontecer conosco, nós temos que saber que nós servimos um Deus Todo-Poderoso. Não tem homem na terra
que possa sobrepujar ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. É isso que falta em muitos cristãos nos dias de hoje. Se entregar a Deus. A oração é essencial. A oração é essencial. Aonde quer que você esteja, na sua casa, no seu trabalho, aonde quer que você esteja, ore, honre ao Senhor. Dialogue com Deus, porque a oração é um diálogo de um filho para com o pai. Sabe, você conversa com Deus. Às vezes as pessoas conversam, oram ao Senhor, acham que está conversando sozinha, mas não. Deus sempre esteve com Daniel. Você acha que Deus não sabia que Daniel ia ser jogado nas covas dos leões? Sabia. Mas quando ele foi jogado na cova dos leões, Deus também estava com ele. Sabe o que aconteceu? Você que não conhece a história, ele passou a noite inteira com os leões famintos, mas Deus fechou a boca dos leões. Sabe por quê? Porque ele foi fiel e constante na presença de Deus. Amém? Glória a Deus. Então dá uma salva de palmas ao Senhor Jesus.